Beleza? Então, essas são as 7 definições, né? Para a gente ter uma base, para ter visto pelo menos uma vez na vida. E vamos lá, a gente vai começar a análise dimensional. Quais são as grandezas de base? Quais são as 7? Então, a gente começa, ó. Tem a massa, né? Que a gente sabe. Aí a massa, agora a gente vai começar a usar a análise dimensional. Então a gente sabe o símbolo, a gente sabe a grandeza, mas agora vai ser para analisar dimensionalmente uma equação, tá? Então a dimensão que eu vou colocar aqui na frente, beleza? Então no caso da massa vai ser a letra M, M maiúscula, tá? No caso da massa vai ser a letra M maiúscula. Aí tem também comprimento. Comprimento vai ser a letra L, L maiúscula também, tá? Na análise dimensional, as letrinhas ficam maiúsculas. A gente tem tempo. Quem assistiu a aula ontem vai tentando lembrar 7, tá? O tempo é T maiúsculo, tá? Tanto é que tem livro que fala que é análise MLT, porque são os 3 mais importantes, mas não são os únicos 3, tá? Então, massa maiúscula, M maiúsculo, né? Comprimento L, tempo T. Aí a gente tem temperatura. Olha só o que a gente vai ter que fazer agora, ó. Temperatura. Tá vendo que a gente já usou o T maiúsculo, né? Então não vai ter como usar o T maiúsculo aqui também. Para temperatura, na análise dimensional é usado o θ, tá? Na análise dimensional é utilizado o θ. Aí a gente tem a quantidade de matéria, né? A gente tem o mol, quantidade de matéria. Essa aqui é usado o N, N maiúsculo. A gente tem a intensidade de corrente. Intensidade de corrente elétrica. Essa aqui vai ser o I maiúsculo. E também a gente tem a intensidade luminosa, né? Que nem eu tinha comentado. Essa aqui não vai aparecer, mas vamos colocar a letrinha dela. Então, a intensidade luminosa. Essa aqui é I com o zero embaixo, só para diferenciar ali, tá? É I com o zero embaixo. Beleza? Então, são essas letrinhas aqui que a gente vai usar aqui na nossa análise. E todas as outras grandezas que não estão aqui no quadro, a gente vai escrever em função das 7. Então, por exemplo, a velocidade, como que eu vou escrever a dimensão da velocidade? Depois da aceleração, depois da força. Por isso que eu comecei a aula corrigindo, não corrigindo, né? Aumentando o formulário de vocês, tá? A gente vai usar bastante daquelas equações lá. Beleza? Vamos começar então? Eu vou pegar algumas, deixa eu só ver aqui. Eu vou pegar algumas aqui antes, só para a gente já conseguir escrever. Então, por exemplo, ó, deixa eu ver qual que vai ser o slide. Algumas. Beleza, antes de começar, então, eu vou colocar algumas regrinhas. Então, olha só. Quando você escreve a grandeza física, você coloca só a letra dela, que nem a gente está acostumado. Então, por exemplo, eu vou usar a letra I, Izinho. O que vai ser isso aqui? Isso aqui vai ser a grandeza. Isso aqui é a grandeza física. Agora, quando você quiser falar assim, ó, eu quero analisar a dimensão, quero analisar a unidade da corrente, o que você vai fazer? Você vai colocar um colchete. Então, se você colocar isso aqui em volta, você está falando assim, ó, qual que é a dimensão da corrente elétrica, tá? Então, isso aqui é a dimensão dessa grandeza, da grandeza física. Isso aqui vai ser importante, principalmente para quem faz questão de exercício aberto, tá? Se você não colocar isso aqui, você vai perdendo pontinhos, e pontinhos são importantíssimos, né? Importantíssimos mesmo. Então, isso aqui a gente vai fazer. Importante, quando você analisa um número puro, então eu vou falar assim, ó, eu vou usar uma letra X qualquer, então um X. Ó, eu estou afirmando que esse X aqui, ele é um número puro. Como assim, professor, o número puro? Ele não tem unidade? Então, esse x é 5, acabou. Esse x é 200, acabou, ele não tem unidade. Tem algumas grandezas físicas que não tem unidade mesmo, tipo o coeficiente de atrito, né? Lembra que ele é 0,2, 0,3? Então, tem alguns que não tem unidade mesmo. Aí, quando você vai analisar a dimensão de um número, então, se eu estou analisando a dimensão do x, você vai colocar isso aqui quanto? Isso aqui não tem unidade, então você pode colocar aqui igual a 1, tá? Não tem unidade, você coloca isso aqui igual a 1. Beleza? Compreendido as regrinhas? Então, a grandeza não tem colchete, a dimensão tem colchete. E se você analisar um número, a dimensão não tem unidade. Aí você coloca isso aqui igual a 1.
Importante, eu vou até escrever, importante. Quando uma equação física apareceu uma função matemática, então, ó, funções matemáticas. O resultado dessa função, algumas, tá? Eu vou especificar aqui. O resultado dessa função é um número puro. O resultado dessa função é um número puro. Quais são essas funções? Vou até colocar destacado aqui, ó. Pode ser uma função trigonométrica. Aí já faz um paralelo ao começo da aula. Uma função trigonométrica, porque lá no MHS não tem uma equação que tem cosseno, uma que tem seno, a outra tem cosseno de novo. O resultado daquele cosseno, daquele monte de coisa, não tem unidade. E isso é importante por quê? Porque olha só para fazer um breve paralelo já. Se em uma equação tiver assim, ó, e aí isso aqui, tá, vezes um cosseno, coloquei uma letrinha qualquer aqui. Eu ia colocar um exponencial, mas nem coloquei exponencial aqui vezes um cosseno de, sei lá, x dividido por tempo. Aí ele te pergunta assim, ó, qual que é a unidade do x? Né? Ele nem falou o que é o x, mas ele pergunta, ó, qual que é a unidade do x? O que você vai ter que pensar? Dentro de uma função matemática, qualquer função não pode ter unidade. Tá vendo que tem tempo aqui embaixo? Para cancelar o tempo de baixo, tem que ter o quê? Tempo aqui em cima. Então, esse x também vai ter que ter unidade de tempo. Tá? Isso é importante, primeiro dia vem bastante, tá? Primeiro dia vem bastante esse tipo de função, principalmente quando é uma exponencial, né? A e elevado a alguma coisa, aí se alguma coisa tem um t dividido por t maiúsculo, né? Dentro daqui não pode ter unidade, tá? E não pode ter unidade. Quais são as outras funções? Acabei falando, né? Ou adiantando. Então, a gente tem a função exponencial, não pode ter unidade dentro. Exponencial e a inversa também, né? A função log, a função logarítmica. Beleza? Essas são as funções mais importantes aí. Elas não resultam aí. As funções polinomiais, aí sim, aí cada termo, eu vou passar a regrinha da soma, mas cada termo vai ter a sua unidade, só que daí todos vão ter que ter a mesma unidade. É tipo assim, não sei se você já parou para pensar, olha só, você já viu a equação, sei lá, do sorvete, S igual a S0 mais VT? Olha as unidades. O espaço, colocar metro, colocar até minúsculo, metro. O S0 é o quê? Metro. Mais a velocidade vezes o tempo. O que vai acontecer na velocidade vezes o tempo? Metro por segundo vezes segundo, né? Olha só, tá todo mundo em metro. Isso aqui é um princípio. Toda equação tem que ser homogênea. A unidade de um lado tem que ser a mesma unidade do outro, tá? Isso aqui sempre vai acontecer. Outra aplicação, olha só, a equação do MHS que você colocou aí, não é x igual a cosseno de alguma coisa, ômega t mais o θ zero? Olha só, o A não é amplitude? Sim, o A é comprimento, né? O A é o quê? Metro. E esse x aqui é deformação, esse x é o quê? Metro também. Tá vendo que já tem metro e já tem metro aqui? O que está faltando? Nada, porque isso aqui é uma função. Função não tem unidade, tá? Função não tem unidade. Isso é importante. Isso é importante. Beleza, regrinhas? Então, são essas aí as regrinhas mais importantes, tá? Aprender a como escrever a dimensão e também aprender que as funções não possuem unidades físicas. Bora lá, continuando, ó. Então, escrevendo isso, o princípio, né, de uma equação tem que ser homogênea. Aí fala assim, ó, uma equação só pode ser verdadeira se os dois lados da equação tiverem a mesma unidade dimensional, né? Então, se eu estiver colocando uma equação do comprimento, a resposta do outro lado tem que ser comprimento, né? Isso para qualquer equação física, para qualquer equação física mesmo. Então, se você tem uma equação que tem soma, todos os termos têm que ter a mesma unidade, tá? Então, que nem eu vou colocar a mais completa, que é o sorvetão. S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT quadrado, isso aqui dividido por 2, né? Então, se você for analisar agora dimensionalmente, vamos ver se bate? Vamos lá, ó. Qual que é a unidade? Ó, vou escrever bonitinho, vamos perder esse tempinho, vai. Eu vou analisar uma equação dimensionalmente, o que eu vou ter que fazer?
É a análise do S, então vou ter que colocar a unidade do S0, vou ter que colocar a unidade do V0, a unidade do tempo, e assim por diante. A unidade da aceleração, a unidade do tempo, só que ela ao quadrado, né, fica fora, e isso aqui dividido pela unidade do 2. Vamos ver se bate. Todos os termos têm que dar a mesma coisa. Todos os termos têm que dar a mesma unidade. Isso aqui é comprimento, né? Qual que foi a letrinha do comprimento? L. Isso aqui é o quê? Comprimento. Qual que é a letrinha do comprimento? L também. Continua. Tá, e a velocidade? Da onde que eu vou tirar a velocidade? Ah, professor, não sei. Você tem que pegar as equações básicas, né? A velocidade, você lembra que ela é delta S por delta T? Sim ou não? Então, ela vai ser o quê? Comprimento por tempo. Então, ela vai ser L dividido por T. Ah, isso aqui vezes a dimensão do tempo. Quem que é a dimensão do tempo? T também. Aí mais, e a aceleração agora? Qual que vai ser a dimensão da aceleração? Mesma coisa. A aceleração é delta V por delta T. E você está vendo que, ó, eu fiz um formulário grandão porque uma equação depende da outra. Você acabou de fazer a velocidade, e a velocidade aparece na aceleração. Só que da aceleração aparece na força. Só que da força aparece no trabalho, entende? Então você tem que aprender a analisar desde a primeira, porque se ele perguntar, por exemplo, fluxo magnético, aí você faz toda a análise até chegar no fluxo magnético. Então, como que vai ser? Ó? Vai ser metro por segundo, né? Metro por segundo ao quadrado, ou seja, vai ser L T a 2, né? T quadrado. Aí isso aqui vezes, ó, a unidade do tempo, né? Só que fica tempo ao quadrado, que já estava ali, e dividido por 2. Só que o 2 não é um número? Sim, né? Então vai ser dividido por quanto? Dividido por 1. Vamos ver se bate? Vai lá. Você tem T em cima, T embaixo ali na segunda. Essa aqui vai o quê? Essa aqui vai embora. Você tem T quadrado embaixo, T quadrado em cima. O que acontece? Também vai embora. Olha o que sobra. Todos os termos estão em L. Então, essa aqui é uma equação que faz sentido fisicamente, tá? É uma equação correta, uma equação homogênea. Certo? Então, isso aqui é importante também, porque às vezes ele coloca uma equação, ou ele coloca uma grandeza que ele acabou de inventar. E pode ser, imagina que um cientista achou uma certa equação e ele vai usar para calcular o tamanho do buraco negro. Né? E fala assim, analise e veja se a equação está correta. Aí você vai analisar, ver se a unidade de um lado bate com a unidade do outro. Tá? Isso é importante. Beleza? Então, uma equação homogênea se os dois lados da equação tiverem a mesma unidade dimensional. Tem que ser tudo igual. Beleza, aí agora a gente vai ficar um tempinho aqui, a gente vai colocar algumas grandezas. Eu vou só repetir, tá? E assim, ó, eu vou fazer algumas, é que nem o formulário, tá? Você coloca as equações que você quiser. Aqui você faz análise das grandezas que você quiser, das que você lembrar, tá? Então eu vou colocar as que a gente fez hoje, né, no nosso formulário, só que daí tem mais. Tem campo elétrico, tem potencial, tem, enfim, tem um monte de equação na física, dá para você fazer isso. Beleza? Então, bora lá. Começando. Começar com uma mais básica, né? A gente acabou fazendo, que é a da velocidade, que é o V. V igual a delta S por delta T. Só que daí agora a gente vai analisar o quê? A unidade da velocidade, né? Agora vamos substituir. Quem que é a unidade do espaço? L. Quem que é a unidade do tempo? T. Só que geralmente, o que a gente costuma fazer, né? Escreve tudo em uma linha só. Ou seja, tira o tempo lá de baixo. Como que você tira o tempo daqui de baixo? É só você inverter o expoente. Então, a unidade da velocidade é L vezes T, né? Como ele subiu, então é T a menos 1. Certo? Próxima, aceleração. Delta V por delta T. Então, a unidade da aceleração vai ser o quê? Ó, a unidade da velocidade você acabou de chegar, então você vai levando agora. Então, a velocidade é L, T a menos 1, e dividido pelo tempo, que é o quê? Só T, né? Tá vendo que, olha só como começa a aparecer as coisas, né? Por isso que é uma sequência, por isso que a física tem que aprender da base e você vai avançando. Não tem uma divisão da mesma base aqui? Sim, né? O que você faz? Subtrai os expoentes. Menos 1, a gente vai ter o quê? Que a aceleração é LT, só que é T a menos 2, tá? LT a menos 2. E vamos dar continuidade. Se for a força é o quê? Massa vezes a aceleração. Então, a análise da força vai ser a massa, que vai ser o M maiúsculo, né? Vezes a aceleração. Aí esse aqui já saiu direto, ó, sem ter que fazer continha. Então, M, L, T a menos 2.
Continuando, energia. E assim, tem grandezas que é importante porque elas aparecem várias vezes na física, tá? Que nem, como que eu vou saber a análise do campo magnético? Para saber do campo, eu vou ter que usar uma equação que tenha alguma grandeza que eu já conheço. Por exemplo, a força. Então, você pega uma equação do campo que tem a força. Porque se você pegar a definição do campo lá numa espira, por exemplo, você não vai conseguir sair em lugar nenhum, porque tem uma constante lá. Tá? Então, você tem que pegar alguma equação que tenha alguma grandeza que você saiba a definição dela. Trabalho, energia, que aparece em todos os cantos da física, a energia que mais se repete. O trabalho, ele é a força vezes a distância, né? E vezes o quê? Vezes um cosseno. Eu precisava colocar o cosseno? Não, né? Por que não? Porque o cosseno é uma função. Se é uma função, não tem unidade, tá? Então, vai lá, qual que vai ser a unidade do trabalho? Então, vai ser a unidade de força, que está aqui, ó, MLT a menos 2, aí vezes a distância, né? Que é comprimento, então é L também. O que eu posso... E vezes 1, né? Nem vou colocar. Então, a unidade do trabalho de energia é mLA2T a menos 2. Certo? Sim, né? Qual mais que eu tinha colocado depois do trabalho? Foi a potência. A potência, ela é trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Então, aqui vai ficar, potência, eu quero saber a análise. O trabalho você acabou de colocar lá, né? Então, é mL2T a menos 2, dividido pelo tempo. Aí, acabou. Então, a da potência fica bem grande, né? mL2T a menos 3 daí agora, né? Menos 2 com menos 1, menos 3. Beleza? Essas aqui da mecânica, né? Tudo que a gente fez na mecânica. Essas daqui são uma sequência, né? Porque é o que você vê de manhã. Ou nas aulas que você assiste. Velocidade, depois aceleração, depois força, depois trabalho, depois a potência. Já quando a gente vai analisar da elétrica, do magnetismo, é um pouquinho mais complicado, porque você tem que fazer paralelo com a mecânica, porque a mecânica é a base das outras, tá? Então, essas aqui são importantes, que você tenha anotado, tá? Mas, assim, é legal você ter anotado para fazer mais rápido, só que na prova você não vai ter anotado, então você tem que saber começar, você tem que saber de onde vem, tá? Isso é importante. Beleza? Tempinho para terminar de copiar aí, ó. Então, a gente fez velocidade, aceleração, força, trabalho e potência, as iniciais. Eu vou terminar aqui, aí a gente faz um intervalinho, tá? Beleza, vou passar, ó. Algumas. Então, por exemplo, e se eu te pedisse a análise da carga? Isso tem que tomar muito cuidado. Pessoal do PAS 3, tem que tomar muito cuidado, porque já veio, tá? Perguntando de carga, ele até comparava assim, como massa do SI, então é característica do corpo, a carga, que também é o tanto de carga que ele possui, é uma grandeza do SI. Falso. Não é a carga que é o sistema internacional, é a corrente, tá? É a corrente que é no SI. Então, ele pode pedir análise da carga. O que você vai fazer, né? Pega a equação que tenha uma que é fundamental. Tá vendo que a corrente é fundamental? E tem uma que tem a carga. Então, agora você vai analisar, né? Só para você analisar, deixa a carga sozinha, tá? Vou tirar o delta, tá? O tanto de carga que eu quero analisar. A carga vai ser a corrente vezes o intervalo de tempo. Portanto, analisando a carga, o que vai acontecer? Corrente é medido em ampere, né? Aí o I, a gente usa o I maiúsculo. Vezes o tempo, então fica I vezes T. É a mesma equação, né? O kit, só que tem maiúsculo. Mas enfim, essa aí é dimensional. Essa aí é a carga. Continuando. E se eu pedisse, o que mais que eu falei que ia fazer? DDP. Tá. Essa eu vou deixar pensar um pouquinho, ó. Como que eu faria? Quer ver? Eu vou fazer melhor. Como já deu o horário, eu vou dar um intervalinho e eu vou colocar aqui as grandezas para que você vá tentando fazer e a gente faça daqui a pouco, tá? Então, por exemplo, ó, da onde eu faria vir a DDP? Da onde eu faria vir a resistência elétrica? O que mais que a gente pode fazer? Aí depois, da onde eu tiraria o campo magnético e, por fim, da onde viria o fluxo magnético. Beleza? Então, ó, tô fechando a teoria aqui na primeira parcela de aula. A gente continua daqui a pouquinho, tá? Beleza, então, gente. Retornando aí, segunda parte da matéria, né? Terminando o que a gente ficou de terminar. Então, é para fazer análise dimensional de outras grandezas, né? Essa aqui é um pouquinho mais elaborada. Você tem que pensar em alguma equação, em alguma saída para elas.
Então, por exemplo, ó, a DDP. Da onde você vai conseguir tirar a DDP? Porque, ó, se você pensou na equação U igual a R vezes I, beleza. Só que daí você tem que saber a da resistência, tá vendo? E você não tem da resistência ainda. Então, essa aqui ainda não dá. Então, você tem que pensar em alguma equação que tenha DDP e alguma grandeza que você já conheça, ou que tenha alguma grandeza de base, né? Esse vai ser o pensamento. E a gente até falou, né? Tem uma equação que tem a potência, que tem a corrente e tem a DDP. Porque a potência já foi vista, né? A gente colocou a potência. A corrente é de base, então pronto, aí a gente vai saber a da DDP. Então, ó, a análise da DDP vai ser o quê? A potência dividido pela corrente. Aí eu vou copiar só, né? Cadê a potência? Ó? ml2T a menos 3. Então, ml2T a menos 3. Aí isso aqui dividido pela corrente, que é I maiúsculo. Então, pronto. A análise da DDP é tudo isso aqui, ó. ml2T a menos 3 vezes I. Tá vendo que vai ficando cada vez maior, né? Aí agora sim, ó, e a da resistência? Da onde eu vou conseguir tirar a resistência? Porque aí, se você pensou na segunda lei, beleza, tem resistência. Só que o ρ, você vai tirar o ρ da onde? Né? Porque vai cortar de um lado com o outro. Então, assim, equações que têm grandezas físicas são mais complicadas de utilizar, a não ser que ele pergunte da grandeza, constante física, a não ser que ele pergunte da constante. Tá? Se ele perguntar da constante, beleza, mas se ele perguntar uma grandeza, não dá para usar uma equação que tenha constante. Então, você vai usar uma equação que tenha a grandeza que você já conhece, né? Que a gente usou aqui em cima, ó. U igual a R vezes I. Ah, então, para chegar na resistência, você vai fazer o quê? Ó? O R, aí vai ficar U dividido por I. Certo? Então, o você tem ali em cima, ó, ele é ml2t a menos 3i. Aí, isso aqui dividido por i. Aí, isso, dividido por i. Aqui faltou um passo, né? Obrigado quem pensou aí. Aqui tem que ter o menos um, ó, senão ia cortar a corrente, depois não fez sentido. Como ele estava aqui embaixo, ele subiu, ficou menos um ali em cima. Beleza? Aí então vai ficar o menos 1 aqui em cima com 1 aqui embaixo. Subtrai os expoentes. Portanto, a resistência ela é ml2T a menos 3 e a menos 2. E você vê, né? Aumentou mais um pouquinho. Aí agora, e o campo magnético? De onde eu vou conseguir tirar o campo? Tem que ser uma equação que tem alguma coisa que você já conheça e não tem uma constante, né? Porque, ó, se você pensou, sei lá, no fio longo e retilíneo, ele é μ0 vezes I por 2πd. Tem o μ0 aqui que é uma constante, não vai dar para fazer, não vai dar para chegar, né? Não vai dar para fazer. Então, você vai ter que pegar alguma equação que tenha o campo magnético e uma constante, uma grandeza que você já tenha feito. O que vai ser aqui, ó? Vai ser a da força magnética, que é o quê? Q, VB, aí vezes o seno do ângulo. Aí, se você isolar, então, o campo, né? O campo vai ficar, ó, força em cima, aí dividido por, tem a carga, tem a velocidade e tem o seno aqui embaixo também. Beleza? Quais são as unidades? Ó, a força já é conhecida, né? A força já está anotadinha aí. A força é mLT a menos 2. Então, aqui, mLT, aí o T a menos 2. Aí, dividido por a carga, a gente também já conhece, ó, a carga é I vezes T. A velocidade, a gente também já conhece, né? Ela é LT a menos 1. E o do seno não tem nada, né? O do seno não aparece. Então, quem que vai ser o nosso campo, ó? Vamos ver o que dá para fazer aí. O M mantém, né? O M não dá para fazer nada. O L em cima com o L embaixo, esse eu posso cortar, né? Esse aqui já foi. Aí a gente tem, olha só, ó. Não tem um T, a primeira e um T a menos 1 aqui embaixo? Sim, né? O que dá para fazer? Dá para cortar eles também. Vou fazer ele coloridinho aqui. Então, esse T que está aqui, com esse T que está aqui, esse foi embora. E eu vou subir esse I. Então, vai ficar o M que já está ali, esse I que subiu, né, vai ficar I a menos 1, e também tem o T elevado a menos 2. Essa aqui é a análise do campo magnético, beleza? Deixa eu só ver, L com L foi embora, T com T menos 1 foi embora, e o I subiu, isso aí mesmo. Certo? Então, você vê, né, uma equação vai dependendo da outra. Então, quanto mais longe ele for, mais caminho você vai ter que passar.
tá? Então, por exemplo, o fluxo magnético, qual que vai ser o fluxo? A equação é B vezes A vezes o cosseno do ângulo, né? Agora você tem o campo, agora já está feito, né? Então, você vai fazer a análise do fluxo e ele vai ficar o quê? O campo que está aqui, ó, M, T a menos 2 vezes I a menos 1, aí vezes a área. Lembra que área é comprimento vezes comprimento, né? Então, vai ser o quê? Vai ser L ao quadrado. L a 2. O cosseno não tem nada, né? Vou deixar assim mesmo, não coube ali, tá? Mas coloca o L antes ali do T, aí fica mais bonitinho. Beleza? Então, essas finais aqui são mais trabalhosas. Você tem que saber a mecânica, você tem que saber a elétrica, você tem que conhecer as grandezas, para você fazer a análise aí de tudo. Professor, eu não sabia o que era fluxo. Fica tranquilo, a gente vai ter aula sobre fluxo, tá? Beleza, aqui a gente fez, não precisou